Gang, gang, gang. Vídeo novo para vocês, família. Make é. O objetivo desse vídeo é explicar os versos da música When I See You de Júlio Fulho e o Who I Smoke de Young Nacy e a tropa dele. Mas para entendermos o conteúdo das duas músicas, devemos antes entender a rivalidade, o porquê e a origem da rivalidade entre duas gangues. A guerra entre duas gangues de Jacksonville baseia-se na luta pelo território, vingança, de respeito, principalmente no Instagram e nas músicas. A KTA, que quer dizer Kill the Alls, em português mate todos eles, e a ATK, que quer dizer I Stop Killers, melhores assassinos, simplesmente ataque. Ambas as gangues são de Jacksonville e disputam principalmente pela honra de amigos que já foram mortos. O momento crucial da rixa entre duas gangues ocorreu em 2015 em um show de rap de Kodak Black. As duas gangues decidiram firmar uma trégua, entrar em paz, né? Parar com a luta entre elas. E não se sabe qual ou quem negou um aperto de mão, ato que foi visto como desrespeitoso entre as gangues, e rolou uma série de tiroteios e muita retaliação. Mas em 2016, numa tentativa de Drive Bay, foi morto um bebê de 1 ano e 10 meses. O atentado era para o seu tio, mas ele saiu vivo e perdeu o sobrinho. Os atiradores tinham apenas 16 e 17 anos. Assim mesmo, putos, crianças, mano, 16 e 17 anos, já dão um atentado. E aí foram condenados à prisão perpétua. Mas em maio de 2017, a situação só vai piorar quando o T-Shorty, amigo de Young Nacy, invadiu a casa de Dion Brown e assassinou ele assim a sangue frio, e fez vários disparos que chegou a atingir as duas irmãs deles, de 16 anos e de 9 anos. Ele entrou lá, partiu a janela da casa, entrou, encontrou Nigga com as suas irmãs, fez vários disparos, chegando até atingir as duas irmãs que foram hospitalizadas, e o Zinho Brown TJ, o membro da ATK, não resistiu e morreu. Mas felizmente, mais tarde o T-Shorty foi identificado e pegou perpétua. E tudo isso aconteceu graças à ajuda do irmão do Zinho Brown, de 16 anos, conseguiu identificar o homem que assassinou o irmão dela. Só que isso levou a rixa para um outro nível, e por retaliação, os niggas começaram a colar muito na casa do Young Nacy e faziam vários disparos. Era sempre tiroteios na casa do Young Nacy. E o próprio Young Nacy já falou sobre isso numa entrevista. Ele disse que eles vêm e fazem disparo, mas nós também não ficamos, nós também vamos lá e retalhamos isso aí. Mas em 2018 chegaria a acontecer a cena mais marcante e mais triste e sei lá, mano, um outro nível mesmo para essa guerra entre duas gangues. Em junho de 2018, Young Nacy saiu com seu irmão Quan Quan, Kobe e 23, saíram para comemorar o aniversário do 23. Postaram fotos e tudo mais, só que os inimigos, a tropa do Fulho, conseguiu identificar eles através do Instagram, pelas fotos e tudo mais, ficaram sabendo onde é que eles estavam. E enquanto eles saíam do local para voltarem na quebrada, parados no sinal vermelho, apareceu um carro assim no estilo Drive Bay e fez vários disparos contra os niggas, mano, vários disparos, foram mais de 120 disparos e todos foram acertados, infelizmente. Todos foram mesmo acertados, até o Young Nacy, e todos perderam a vida. Young Nacy levou 8 tiros e só ficou hospitalizado, não morreu. Foi mesmo um grande milagre, foi um milagre Young Nacy não ter morrido. Mas ainda no hospital, ele foi preso. Ainda debilitado, ele foi levado para a prisão, pois a polícia alegou que ele estava
sobre prisão domiciliar e foi atingido, foi alvejado porque ele não estava a cumprir com a prisão. Por isso Young Ness foi preso, mas um mês depois ele saiu da prisão. Mas enquanto isso acontecia, o Júlio Fulho comemorava nas redes sociais e zombava. Inicialmente ele achou que o Young Ness estava morto, mas mais tarde descobriu que não. Mas ainda assim ele não queria saber, zombava. E quando Young Ness foi solto, começou a fazer música que é para desabafar, falar do que ele sente, porque as perdas que ele teve foram muito pesadas para ele, perdeu pessoas muito próximas a ele, isso acabou com ele. E o nigga começou a fazer música, quando ele desabafava, falava da sua dor. E enquanto isso acontecia, enquanto o Oasis sofria e começava a fazer sucesso na música devido à perda dos seus irmãos, o Júlio Fulho aproveitava para zombar dele. E aproveitou, fez uma diss, onde ele postou até a localização dele quando lançou a música. Os negros não esperaram nada. Quando viram logo a localização do Júlio Fulho no ódio, foram para a casa dele e fizeram vários disparos. E nisso a mãe do Júlio Fulho foi atingida. Os negros com raiva foram lá para uma retaliação, só que perderam o Pop, perderam o 80, o Trade, amigo do Fulho. E por retaliação ao Trade mesmo, retaliação ao Trade, eles foram no ódio fazer vingança e pegaram o Corby Johnson e o Popa. O Corby Johnson, a história dele chega a ser triste e macabra. Por quê? Corby Johnson era um adolescente que os pais foram deixar ele na porta de uma empresa que era para uma entrevista de emprego e já não viram ele. Ele desapareceu, foi sequestrado. A notícia apareceu até no telejornal e tudo mais. Anos depois foram encontrados apenas os ossos do Corby Johnson. E adivinha quem já estava lá nas redes a zombar disso? É mesmo ele, Júlio Fulho. Zombou do Corby, disse que ele merecia aquilo e tudo mais. Semanas depois, o Boss Gun, irmão do Keiso, e o pai dele, que são todos membros da ATK, saíram para comemorar porque o Boss Gun tivera saído da cadeia. E na comemoração, a tropa do Fulho, a KTA, chegaram lá e atacaram os niggas. E todos foram atingidos, mas infelizmente o Boss Gun chegou a morrer. Isso afetou muito o Keiso e por retaliação, o Keiso foi lá e matou o Bibi. O Bibi era primo do Fulho, era muito chegado ao Fulho. Essa morte chocou mesmo muito o Fulho. Não só o Fulho, a região toda. Após o Bibi era um puto de 16 anos que nem era envolvido e morreu, mano, morreu assim, só por retaliação ao Fulho, mano. A mãe dele até promoveu marchas e tudo. E o Keiso zombou muito dele, zombou tanto dele e da mãe dele, que fazia sempre memes nas redes sociais para rir do Bibi. Queria ter camisa com o logo do Bibi, ofereceu a jogadores famosos e tudo mais. Logo depois, pela morte do Bibi, os niggas do Fulho foram encontrar os niggas num hotel e fizeram um atentado. Nessa mataram o Arlo e quase que pegavam também o Keiso, Olha, até que logo depois o Kojak e o Keiso entraram numa live onde começaram a brincar assim, a falar que foi quase. O Kojak fez um símbolo com as mãos tentando falar que foi quase te peguei. E o Keiso também respondeu, quase me pegaste mesmo. I ain't gonna say too much. Tempos depois, Dominic e o Keiso mataram um nigga da KTA, só que foram vistos pela polícia enquanto faziam a cena e foram perseguidos. Entraram para a casa de uma mulher, lhe fizeram de refém, trocaram de roupa e saíram. Entraram num carro e fugiram. Quem estava no carro era o pai dele. Era o pai do Keiso. Logo depois foram todos presos e tudo mais. Ainda houve mais mortes. Morreu Lil Nine.
E, era muita morte atrás de morte, vingança atrás de vingança. Mas enquanto tudo acontecia, o filho também era atacado, o filho também sofria vários atentados, só que não morria. O nega não morria mesmo por nada. Em 2021, a ATK lança Who Smoke, que viralizou bastante. Ice, Pina Bank, Chopa e um outro nigga lançaram a música onde eles mencionaram quase todo mundo que eles já mataram. Mencionaram, desrespeitando estes niggas, falando que eles fumaram, que fumam niggas mortos e tudo mais. E com raiva disso, o Júlio Fulho foi em Malve Park, que na zona do Ace, gravou lá um videoclipe, pichou, fez de merdas aí e tudo mais. E depois lançou o NICU em resposta do Who Smoke, que também viralizou bastante e tudo mais. Agora, vamos entender qual é a letra dessas músicas. Por que dessas músicas? O que é que eles falam nessas músicas? Porque as músicas viralizaram bastante.